Hi Brainstormer, Teacher Joe here, e você sabe todas as coisas que o apóstrofo S quer dizer? Muito bom, vamos falar disso, muito bom. Então, a gente tem apóstrofo S, antes de tudo, coloque na lousa, porque não vai funcionar dar uma introdução antes, então, né, vamos aqui na lousa, beleza. Então, a gente tem o apóstrofo S, certo, que é isso daqui. E isso daqui pode ser três coisas diferentes. Pode ser is, pode ser has, ou pode ser o troço que dá a ideia de posse, também conhecido como genitivo. Só pra você saber que tem nome, tá? Mas você não precisa saber esses nomes não, na real. Então, o que acontece aqui? Esse apóstrofo S pode querer dizer qualquer uma dessas coisas. E como que a gente vai saber quando é um, quando é outro? Porque se pode ser tudo isso, né? A gente precisa saber quando que é um, quando que é outro. Primeiro de tudo, esse has aqui é do present perfect, ok? O is é o is normal do to be e o rolê da posse é o rolê da posse normal também. Tá, como é que isso aí vai funcionar? A gente vai ter que olhar o que tá vindo depois do apóstrofo S pra gente saber o que ele quer dizer. Sério que é só isso? Sério que é só isso? Tá, mas olhar o quê? Né? Porque não adianta nada. Olhar sem saber do que, o que eu tô procurando pra saber o que é o que. Geralmente, o que vai acontecer? Quando vier a ideia de posse, vai vir apóstrofo S e alguma coisa que é possuída, tipo, sei lá, um carro. Um carro é uma coisa e essa coisa pode ser possuída, então, sei lá, Jane's car. O carro da Jane, beleza? Sossegado? Sempre que, quase sempre, né? Quase sempre que eu tiver uma palavra que represente uma coisa, ou seja, uma palavra que represente um substantivo, ou em inglês chamado de noun, essa coisa, provavelmente, esse S, quer dizer, provavelmente vai ter a ideia da posse. Porque a gente não usaria, a gente não falaria que a Jane é carro, e a gente não falaria que a Jane tem um carro dessa forma, tá? Porque, e esse has aqui, ele só pode ser representado dessa forma quando a gente tá falando do present perfect, e o present perfect é diferente do have normal. Quer dizer, não é, mas é, tá? Não é, mas é porque, tipo, é a mesma escrita, é a mesma pronúncia, é o mesmo verbo, mas o uso é completamente diferente, por isso não é, mas é, tá? Beleza. Quando a gente tiver apóstrofo S e uma ação, aí a gente vai falar ou de is ou de has. Por quê? Porque vai depender do que tá vindo depois pra saber qual que é qual. Se vier uma ação com ing, ação, verbo, tá? Se vier um verbo com ing, a gente tá falando de to be, certo? Porque ing to be, ing, tudo a ver, né? Então, por exemplo, eu poderia falar alguma coisa assim, he's talking. Ele tá falando, he's talking, beleza? E esse ing me mostra que isso daqui é to be. Se a gente tiver também um adjetivo depois do apóstrofo S, então, tipo, sei lá, vou pegar aqui um adjetivo bem legal, blue. Blue é azul, igual meu cabelo, e vai ser isso que eu vou escrever. My hair's blue. Meu cabelo é azul, certo? Porque isso daqui é uma característica, é uma coisa que é um adjetivo. Característica, adjetivo, característica, tudo é a mesma coisa. Quando eu tiver uma palavra no passado particípio, como assim? Quando a gente estiver falando de passado particípio, a gente vai usar o apóstrofo S e ele pode ser ou is ou has. Por que ou is ou has? Porque o is pode ter um verbo seguindo ele no passado particípio, quando a gente estiver falando de voz passiva, e o has porque sempre vai ter um verbo no passado depois dele. Então, eu posso falar alguma coisa assim. He's worked a lot. Isso daqui, esse cara aqui tá representando o has necessariamente, porque não faria sentido isso como uma voz passiva, tá? Voz passiva é aquele tipo, sei lá, o banco foi roubado em vez de eles roubaram o banco, tá? Seria mais ou menos isso. E uma frase na voz passiva, só pra mostrar, tipo, sei lá, vamos achar aqui uma voz passiva. The bank. Só que, o que acontece? Isso daqui não é comum aparecer contraído nesse tipo de situação. Então, esse tipo de situação aqui, muito provavelmente, você não vai ver acontecendo.
Então, se você vê um verbo no passado, depois de um apóstrofo S, grandes chances são de que ele é do has e não do is, mas vê a frase inteira, vê o contexto inteiro para você saber o que é o que, beleza? Então essa é a aula de hoje. Beijo, você se cuida, não esquece de me deixar um joinha, não se esquece de se inscrever e tá aí, etc. E comenta aqui se você tiver dúvida, tá bom? Então tá, beijo, até a próxima aula.